Tá com a sua Bíblia, mantenha ela aberta, sua caneta, seu marca-texto na mão sempre, né? Porque a gente pode precisar para anotar alguma coisa. E eu estou aqui estreando uma iluminaçãozinha aqui que eu ganhei da minha filha Fabiola, que ela me deu, né? E vamos lá então. Deus abençoe, vamos lá. A Regina, bom dia. Sheilinha, bom dia. Né? O Henrique Ferreira Braga, bom dia, Henrique, tudo bem? Prazer ter você conosco aqui. Então, queridos, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, por favor, né? Abra lá em Gênesis capítulo 8, no livro de Bereshit, ou de Gênesis, né? Do princípio, e vamos então ler a palavra do Senhor e buscar ouvir a Deus, né? No seu Espírito Santo. Você sabe que quando eu entrei nesse capítulo, e eu pensei, falei, puxa, né, ele fala sobre o fim do dilúvio. E eu pensei, falei, Senhor, o que o Senhor quer falar, né? Porque ele descreve aqui algumas coisas, enfim, interessante. Mas assim, eu não conseguia sentir no meu espírito, assim, né, pelo menos comigo, né, aonde Deus queria falar. E daí lendo, relendo, lendo de novo, relendo de novo. Isso se chama meditar na palavra, você se permite, né, passar por ela. E é o que eu tenho sempre dito, queridos, às vezes a gente tem uma impressão errada, porque às vezes você vai num culto, ou você faz parte de um culto, ou você ouve uma devocional como essa, e você fala assim, legal, bacana, mas parece que nenhuma palavra entrou no teu coração, parece que nenhuma palavra foi para você, parece que nenhuma palavra, você não conseguiu se conectar a nada. Mas se você tiver a experiência de repente ouvir de novo, ou assistir de novo, ou ler de novo, o que você vai perceber? Impressionante como a palavra ela entra dentro de nós e como se ela estivesse sendo assim descompactada, né? Como se ela tivesse, é o que eu cito o exemplo do alimento, que você coloca pela tua boca, ele cai no teu estômago e lá, né, o teu corpo vai tirando, né? Tira o ferro do alimento, tira o sódio, tira o zinco, vai tirando as propriedades desse alimento que vai fazer um bem para o corpo todo, né? Tira a gordura, enfim, eles vão se separando, eles vão explodindo dentro de você, né? Em várias proporções, digamos assim. Assim é a palavra do Senhor. Então o que acontece? O fato de você ter lido uma vez o texto e não entendido, o fato de você ter ouvido uma mensagem, seja de áudio ou de vídeo, e às vezes não se conectado a ela, não quer dizer que essa palavra não tenha entrado dentro de você e começado a explodir dentro de você. Quando você tem o privilégio, né, de entender isso, e você então vai para sua segunda leitura, às vezes no mesmo texto, ou você fala, não, eu vou ver esse vídeo de novo. Irmãos, parece que aquilo parece que já tem um outro sentido, tua mente se expande, há uma sabedoria, algo de Deus parece que surge em você, mas já é resultado daquela palavra que você se alimentou antes. Então, eu incentivo você a meditar, não só ler, mas meditar. E meditar é você reler, você parar, pensar, fazer perguntas, porque coisas grandes e tremendas Deus fala com você através das Escrituras, ok? Então hoje, capítulo 8, vamos ler comigo então, a partir do verso 1 diz assim, então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens dos rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. Enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, ao fim de 150 dias. As águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat, ou seja, 7 meses ela levou para pousar nas montanhas, não quer dizer que tinha baixado as águas, hein? Tá? As águas continuavam a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela e fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca. A Noé, ok? Até que por enquanto... Não, vamos mais um pouquinho. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e o trouxe de volta para dentro da arca. Até aqui, até o final do versículo 9 por enquanto. Queridos, a primeira coisa que eu quero extrair dessa primeira parte. Primeiro, queridos, nós sabemos que a arca
ela representava toda a segurança que aquelas pessoas tinham. O fato de estar dentro da arca envolvia, né, o aspecto delas estarem seguras, elas estarem salvas. Quem estava fora da arca não se salvou. Quem estava dentro da arca se salvou. Não importa se era ser humano, animal, racional. A questão é, quem estava dentro da arca se salvou. Quem estava fora da arca se salvou. Trazendo para hoje, irmãos. Hoje, na atualidade, né, no nosso tempo contemporâneo hoje. E falando também em salvação, tá? Falando então de salvação de vida, tá? Quem é essa arca hoje, né? Que eu posso estar nela, dentro dela, com ela e ser salvo, e estar fora dela e ser condenado, né? E ser morto. A palavra do Senhor fala assim que Jesus é, né, essa arca para nós, porque através de Jesus, né, se eu estou nele, se eu estou com ele, né, eu estou na arca, eu estou salvo, e todos aqueles que estiverem nele estarão salvos. Salvo da tempestade, salvo da morte, salvo da fome, salvo dos perigos. Porque para pensar, queridos, nós estamos falando de uma inundação global, a ponto de nenhum pico da terra, por mais alto que fosse, ficasse descoberto. Tudo se cobriu. Imagina a violência das águas. Imagina as ondas. Imagina as mortes. Imagina... gente, outra, não choveu 10 dias, 20 dias, 30 dias e simplesmente deu uma enchente, não, né? O mundo teve virado em água. Outra, foram meses e meses que eles passaram ali dentro daquela arca, sendo alimentados, tendo que se alimentar, alimentando os animais, tendo que se alimentar. Imagina a tensão, imagina... Aquela ansiedade, né, de não saber quando iria mudar aquele cenário, se é que iria mudar aquele cenário, né, se um dia ainda eles iam poder pisar em terra firme, ou se iam ter que viver todo aquele tempo ali. Imagina, irmãos, nós estamos falando de meses, né, quase anos dentro daquela arca. Então imagina agora você pensar, e água? Né? Era água então doce, que eles podiam pegar um pouquinho de água ali e beber? Muito possivelmente, porque não teria como eles levar água, né, para todos os animais, para água. Então, assim, subentendemos que sim, as águas que eram doces, porque como é que eles viveram sem água? E a comida, irmãos, como é que eles viveram todos esse tempo sem comida, né? Então a gente vê o quê? A gente vê que essa arca era muito mais do que simplesmente um recipiente que continha pessoas e animais. Mas essa arca, irmãos, era a mão do próprio Deus cuidando deles. E deve existir centenas e centenas de relatos que não estão escritos, mas de milagres sobrenaturais que Deus deve ter feito dentro daquela arca. Porque não foi, volto a dizer, não foi um dia, nem 10, nem 20, nem 30 que eles ficaram ali. Foram vários meses que eles ficaram ali, até esperar as águas baixar. Então, queridos, a primeira coisa que eu tiro desse primeira parte desse texto é o seguinte, tá? Deus sempre tem um lugar seguro para mim e para você. Deus sempre tem hoje esse lugar seguro para mim e para você se chama Jesus Cristo, ok? Observe, queridos, que as tempestades elas sempre existiram e sempre vão existir. Então eu diria assim para vocês, assim, ainda que Deus prometera que não vai mais destruir a terra, né, com água, ele não disse que não vai destruir a terra. Ele falou assim, com água não destrói. Ou seja, as tempestades sempre vão existir. Então, muitas vezes eu e você ficamos buscando o quê? Né? Um tempo sem tempestade. E na verdade nós temos que ter um tempo de segurança para transpassarmos as tempestades. Seja ela qual for, em que nível que for, em que natureza for, se é tempestade de fogo, se é tempestade de água. Agora, eu preciso estar na arca. Eu preciso estar com aquele que representa a minha segurança. A nossa arca se chama Jesus e eu quero que nessa primeira parte você se apegue a Jesus. Você se apegue a Ele, que é a tua salvação, que é a tua arca, que é a tua segurança, no nome de Jesus. E também quero declarar uma palavra sobre você. O quê? A tempestade vai passar, ok? Toda tempestade passa. Essa tempestade que você está vivendo vai passar. Não importa o tempo, não importa
né, a dimensão que ela tomou da tua vida. Se ela cobriu apenas uma localidade, o globo inteiro, ela vai passar. Toda tempestade passa, tá? Tudo passa, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E se você está na arca, se você está em Cristo, se você está com Cristo, diz, você está no lugar seguro, onde toda a provisão virá sobre a sua vida, tá? Então a primeira parte desse capítulo 8, eu queria deixar essa mensagem para você, que toda, primeira lição, né, que toda tempestade passa, e você estando com a pessoa certa, no lugar certo, né, na arca certa, você vai estar livre de todo, não importa o tempo, ok? A segunda parte, então, a partir do verso 10, diz assim, Noé esperou mais 7 dias, e soltou novamente a pomba. Ele já tinha soltado um corvo, agora solta a pomba, né? Versos 1. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha de oliveira. Ok? E aqui, irmãos, ela podia ter trazido uma folha de qualquer coisa, né? Mas por que uma folha de oliveira? Oliveira verdadeira. Porque a oliveira, ela traz, talvez para nós não, mas ela traz para o povo de Deus, ela tem um significado muito mais amplo do que simplesmente a folha de uma árvore, ou uma folha de uma árvore, uma planta que produz a azeitona, que produz o óleo, que produz, enfim, um azeite e muitas outras coisas, tá? A oliveira, ela significa o símbolo do povo de Israel, é o símbolo do povo, sim, a oliveira. Então veja bem, é como se Deus estivesse falando assim, olha, né? Eu estou trazendo novamente, né, a vida ao meu povo. Isso significa algo muito poderoso, muito especial para eles. Tá? E daí diz assim, Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Tá? Ou seja, se há folha, então está diminuindo. Mas não quer dizer que tinha acabado o dilúvio ainda. Tá? Então, 12. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba e desta vez ela não voltou. Queridos, a pomba, ela também é um símbolo do Espírito Santo, tá? E ela sai da arca, né, pelas mãos de Noé, e ela volta para a arca pelas mãos de Noé. E até o momento que ela sai da arca, então agora ela não volta mais, e agora aqui então traz o entendimento que as águas então se baixaram. Você vai ver que em vários momentos diz assim que Noé esperou, e Noé, né, teve paciência, e Noé esperou ainda outros 7 dias, esperou. Talvez seja a parte mais difícil, irmãos, numa tempestade, né, como nós estamos vivendo, né, no Brasil e no mundo, essa pandemia toda, é você justamente esperar. Porque o esperar está ligado à ansiedade, está ligado ao nosso tempo. É aquela coisa assim, ao que sobrou dessa tempestade, meu Deus, será que o mundo vai ser o mesmo ou não? Será que a vida vai ser a mesma ou não? Olha quantas perguntas, olha quantas coisas que mexem com o nosso coração. Né? Muitos perderam o emprego, outros não, outros ainda não perderam, mas vão perder, outros não vão perder, né? Uns ficaram mais pobres, outros mais ricos, outros acharam que ia ficar mais pobre, ficaram mais ricos, porque apareceu negócios nesse meio da pandemia que abençoou essas pessoas, né? Outros que estavam ricos vão ficar mais pobres, né? Então, enfim, olha quanta coisa que mexe com a nossa cabeça. Então, por isso que eu quero que você acredite o seguinte, o mesmo que guardou todos eles durante meses e meses, né, que sabemos que foi mais de 7 meses, mais de, possivelmente ali próximo a 1 ano que eles ficaram ali dentro da arca, o mesmo que guardou e supriu em todas as coisas, há de guardar você, se você está nessa arca, que é Cristo Jesus, ok? Então Cristo é a suficiência para mim e para você. Estejamos com os nossos corações em paz, tranquilos, porque Deus é Deus. E o verso, querido, 21, diz assim agora, 21? Não, desculpa. Ainda no verso do 12, né? E esperou ainda outros 7 dias e o povo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. 13, no primeiro dia do mês, do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Opa, agora sim. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Então agora ele consegue, né, ver. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Observe que mesmo ele vendo que a terra já havia, né, a parte seca, ele não sai da arca. Para pensar, vou dizer, é aquela coisa, você sabe que tem uma pandemia, você sabe que tem um dilúvio, tá? De repente você vê ali, olha e vê que, opa, baixou as águas. Você está lá faz um tempão, quase 1 ano, irmãos, com um monte de bicho, com um monte de gente estressada, nervoso,
né? Depois de ter tido um monte de morte, né? Quem sabe quanto cheiro de morte eles não sentiram, né? De gente que morreu, corpo que putrificou, enfim, e agora eles querem mais é sair daquela arca. Não, o que eles fazem? Eles permanecem, porque eles entenderam que aquela arca é o lugar de segurança, ainda que eles estivessem vendo a parte seca, eles não tinham uma palavra de Deus para sair. Isso eu e você precisamos aprender, queridos, que nós não podemos nos mover por aquilo que nós vemos. Nós devemos nos mover pela fé. Nós somos chamados para andar por fé e não por vista. E a fé envolve, queridos, a voz de Deus no nosso coração. Enquanto Deus não falar comigo e com você, nós não devemos se mover só porque estamos vendo uma luz no fim do túnel. Pode ser um trem que está vindo na tua direção. Ok? Então, verso 16. Então Deus disse, agora sim. Então Deus disse a Noé, saia da arca. Você, sua mulher, seus filhos, mulheres deles, façam que saiam também todos os animais que estão com vocês, aves, grandes, animais pequenos que se movem rente ao chão, faça sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Então Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos, suas mulheres, e todos os grandes animais, porque aqueles que se movem rente ao chão, todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Interessante que Deus fala, façam eles sair. Queridos, eles já estavam acostumados. Às vezes a gente vai ter que passar por isso, sabe? Você já está acostumado a ficar em casa, você já está acostumado, mas quando Deus fala assim, saia, por mais confortável que esteja, né? A Bíblia fala assim, ele fala assim, ó, faça com que os animais saiam. Quer dizer o seguinte, os animais já estavam acostumados, já estavam se sentindo seguros, imagina, tratados, cuidados, todo dia ali, Noezinho, levando uma água, uma comidinha, né? Eles fazendo uma reunião, jogando baralho, né? Para quem eles não eram crentes, eram uns bichos que não eram crente. Então, estava tranquilo, né, irmãos? Mas agora então chegou a hora o quê? De você sair. Chegou a hora de você sair para fora. Eu vejo que foi isso que Deus fez com a igreja, irmãos. Deus fez isso com a igreja nesse tempo. A igreja para nós sempre foi uma arca, né? É tão bom estar ali dentro, é tão bom, né, ser alimentado ali dentro, é tão bom receber de Deus ali dentro as coisas, e agora Deus faz com que em muitas cidades, né, países, fechem as portas, né, para que a gente saia para fora, né, e a gente não quer sair, não, a gente quer que as portas se abram, a gente quer estar lá dentro, porque lá era nós estávamos acostumados, enfim, mas é um novo tempo, onde Deus está falando para o Noé, que agora, né, representado pelo Espírito Santo, toca esse povo aí da igreja e faz esse povo ir para fora, levar, né, quem eu sou, levar o que eu produzi dentro deles. Desculpa, irmão. Levar o que eu produzi dentro deles. Vontade de espirrar, né? Porque eu quero, sim, que eles vejam o que eu produzi neles nesse tempo, que eles foram ali praticamente quase 9 meses. 9 meses é uma vida. 9 meses se gera uma vida. Eu tenho certeza que Deus está gerando uma vida em nós. Eu tenho certeza, queridos, que nós... e isso, eu não quero ser profético, mas agarra isso no teu espírito. Não ache estranho se ainda nós formos até o final do ano, né? 7, 8, 9 meses para todo esse dilúvio abaixar e nós podermos sair fora. Mas eu quero que você entenda uma coisa: após passar toda essa tempestade, porque toda tempestade passa, você foi colocado novamente num ventre para ser gerado, para você sair para fora e trazer um grande avivamento sobre a face da terra. Eu tenho certeza que é Deus nos colocando no útero dele, né, para que nós possamos sim, ser gerados novamente, para que quando acabar toda essa tempestade a gente saia, e não adianta, e muitos de nós não vamos querer sair, ele vai tocar a gente, né, para que a gente saia e seja verdadeiramente, né, alguém cheio da graça e do poder de Deus. Eu quero que você creia isso no teu espírito, no nome de Jesus Cristo. Verso 18, então Noé saiu da arca com a sua mulher, seus filhos, suas mulheres, as mulheres de seus filhos, né? E todos os grandes animais pequenos se movem rente ao chão, todas as aves, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Versos 20, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais, aves puras, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais... até o versos 20. Que isso, observe que a primeira coisa que eles fazem quando saem da arca é o quê? Construir um altar. É o que eu estou falando para você. Para pensar, irmãos, meses e meses ali dentro. O que você mais queria era sair, correr, abraçar uma árvore, beijar o chão, enfim. Tá? Havia muita ansiedade acerca de você voltar à vida normal. E a primeira coisa que eles fazem é uma vida
que não é normal, ou seja, a primeira coisa que eles expressam a sair daquela arca, porque enquanto você está na arca, queridos, você não precisa fazer altar. Enquanto você está com Jesus, né, você não, ele é tudo, ele é tudo em todos. Mas quando você, né, está agora sendo enviado por Jesus, tá, aí você precisa, né, viver na dependência do Espírito Santo. Jesus falou para os discípulos deles: enquanto vocês estão comigo, vocês não precisam sequer jejuar. Depois vai chegar o dia que vocês precisam jejuar, porque vocês estão com o noivo agora. Então agora é hora de festa, é hora de bodas. Mas vai chegar o dia que você vai precisar jejuar. Fica em Jerusalém, aqui, até que você seja revestido de poder. Mas na hora que você for revestido de poder, ide por todo mundo, saia, vai por todo mundo. Queridos, é tempo de nações na sua vida, é tempo de mudanças, é tempo de Deus espalhar você sobre a face da terra. Entenda isso, eu falo profeticamente. É tempo de Deus ampliar os seus negócios, é tempo de Deus abençoar você, tempo de Deus te mandar para longe, mais cheio do Espírito Santo, assim que as tempestades passarem. Então, que esta voz fique uma voz profética, e quando dentro de você, queridos, o Senhor sentiu o aroma agradável, né, daquele sacrifício que foi feito, naquele altar que foi construído, tá? E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, abre aspas, nunca mais amaldiçoarei a terra por ocasião do homem. Tá? Posso amaldiçoar por outra coisa, por causa do homem não, tá? Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, calor e frio, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Queridos, Deus falando assim, os ciclos retomam-se, né? Eu quero que hoje você então grave que primeiro, ponto 1, tempestade sempre existiu e sempre vai existir, mas toda tempestade passa. Ponto 2 do capítulo 8, tá? Esperar não é fácil para ninguém, ok? Mas é necessário para ser gerado. Não tem como eu e você sermos gerados para algo maior ainda do que nós já estávamos vivendo, se nós não esperarmos a transformação, né? O crisalidar, a pastora André pregou sobre isso esse tempo atrás, sobre o crisalidar de Deus, e ele precisa colocar a gente na nossa, como é que chama ali? Na nossa arca, né? Mas eu ia usar o exemplo lá da lagarta, né? Ali do casulo, né? Que ela fica ali crisalidando. E lembrando que crisalidar é uma crise. Eles entram em crise para se transformar na borboleta, tá? Depois, queridos, esse tempo muda os seus valores, porque enquanto qualquer pessoa queria sair para comer um McDonald's da arca, ele sai para montar um altar de adoração a Deus, porque ele entendeu que só o Senhor é Deus. No tempo de crise, de deserto, no tempo de pandemia, a gente vê Deus, e quando a gente passa por tudo isso, a gente só tem um desejo no nosso coração: agradecer a Ele que nos sustentou durante todos esses meses, né? E queridos, que Deus possa abençoar você, sua vida, seu entendimento, que o Espírito Santo te encha de graça, de favor de Deus, e que você receba no seu espírito. Como eu falei assim, essa palavra, cada vez que você lê, assistir, você vai entender coisas maiores, tá? E eu quero dizer para você o seguinte: não adianta você querer sair da arca antes do tempo. Não é porque você está vendo às vezes, né, algumas terras secas, que você vai sair porque você está ansioso por isso. Você precisa esperar uma palavra de Deus. Tempo para todas as coisas. Existe tempestade, mas toda tempestade passa. A ansiedade, segura ela aí, né? Porque é um tempo onde Deus está gerando algo em você. Para quê? Não para te manter dentro, mas para Deus te tirar para fora. Vai chegar o dia que você não vai querer sair, Ele vai mandar que te arranque dali, porque você está pronto. Você não sabe, mas você está pronto. E quando você sair, você vai ver que o primeiro desejo que você tem não é sair comer um McDonald's, mas é adorar a Deus. Não é sair trabalhar que nem um doido, ganhar teu dinheiro de volta, mas é sim agradecer a Deus que te permitiu estar vivo durante todo este tempo, de forma milagrosa e poderosa. E daí sim você vai trabalhar, e daí depois sim você vai fazer, porque Ele já é o primeiro na tua vida. Que Deus abençoe você, que Jesus sempre seja o primeiro na tua vida. Um beijo no teu coração, obrigado pelo teu carinho, né, pelo teu tempo. Eu sei que não é fácil ficar aí, né, 15, 20, meia hora, né, nos assistindo, mas que Deus esteja usando a minha vida em palavras dEle para encher você de esperança, fé, gozo e alegria. Deus abençoe, Sandra.